Que alegria estar aqui nos estúdios de podcast do Grupo ND com o primeiro episódio da primeira temporada do Plural Popcast. O nome já revela alguma coisa, né? Vamos falar de cultura pop, do mundo, do universo, da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas, enfim, da nossa cultura. E legal estar com vocês na mesa, né? Felipe Aldaz. Fala, Manchá. Prazerzaço, né? O primeiro, saiu do papel a nossa ideia, juntamos aqui, né, o Mancha, daqui a pouco vão revelar quem tá aqui com a gente também. E é um grande prazer, eu acho que a gente estava precisando, né, trazer esse papo sobre cultura para fomentar ainda mais o nosso cenário catarinense, né? Então é isso aí. Legal demais. Jornalista Marcos Espíndola aqui com a gente também, uma alegria. Salve, Mancha, salve, Felipe. Pô, cara, é isso, a gente sempre conversa, a gente tá sempre falando sobre coisas legais, sobre o que tá acontecendo aí nos bastidores aí da cultura e é bacana a gente poder, né, trazer essa termo de hoje, essa resenha, né, também pro âmbito das artes. Eu tô bem feliz, assim, saiu, a gente teve todo esse tempo de preparação, de planejamento, né? E buscávamos um nome pro primeiro episódio. Tinha que ser um nome legal, um cara que tivesse uma resenha boa, tivesse história pra contar. Estamos recebendo hoje aqui cineasta catarinense Marco Martins. Cineasta, entre outras coisitas, mas legal te receber. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui. Plural Popcast. Gostei do nome. E acho que tem tudo a ver, assim, essa questão de divulgar, né? A cena, ela só existe se ela repercute, se ela, né, chega pro espectador ou pro ouvinte, o que está sendo feito, assim. Então, parabéns pela iniciativa e fico muito feliz de estar aqui no piloto. O nome do Marco surgiu até impulsionado pelo projeto Combinado, que é um projeto da Vinil Filmes com a NDTV. Já tá rolando 3 episódios, se eu não me engano, o Marco vai me corrigir, já estão aí no ndplay.com.br, no YouTube pra galera assistir. Conta pra gente como é que nasceu esse projeto. Essa é uma primeira temporada, são quantos capítulos? Tem a ver com música, tem a ver com cultura, tem a ver com a nossa história. Legal. Começar pelo Combinado, né? Combinado, ele tá nesse sábado agora, tá indo pro 4º episódio. É uma série de 10 episódios, onde as bandas aqui da ilha, na verdade o projeto, claro, a gente pretende ampliar e fazer pelo estado e tal, mas nessa primeira temporada são bandas aqui da ilha, onde elas tocam suas músicas dentro de uma Kombi, né? Então a proposta é de tirar as bandas da zona de conforto, né? Digamos assim, o palco, o estúdio e tal, para ir para dentro da Kombi e ver o que eles conseguem, né? O que eles conseguiram fazer ali. Então a gente realizou em setembro do ano passado, teve um período de uns 6 meses assim para amadurecer e botar na roda. E ficou muito legal, assim, né? Eu considero o Marquinhos Espíndola foi quem trouxe a ideia também lá atrás, isso em 2000 Faz 10 anos, 2014, eu lembro por causa do fatídico jogo do 7-1. Exato. Nós estávamos reunidos na tua casa. E assim, uma ideia que partiu, assim, a gente tem como referência ali o Cab Sessions, né? Que é um programa inglês que tem as bandas tocam dentro de um táxi. É um táxi bem menor que uma Kombi, mas também acontece, o que é legal, né? Porque as bandas são obrigadas a pensar novos arranjos, novos instrumentos e como né, criar releituras da própria obra, né? Então... E é um lance intimista também, né? Fica um lance mais aconchegante ali, né? A gente que assiste os episódios do Combinado, a gente percebe, parece que a gente tá dentro da Kombi mesmo com eles ali, curtindo, né? O convite, vamos, tá combinado, pra onde que a gente vai, tá combinado. Toda essa conversa ali deixa mais intimista, porque é muito mais legal, né? Curtir a música assim. E é descontraído, né? É um clima assim, tu percebe que a banda tá curtindo muito aquela vibe, né? E tu entra, né? Tu entra na viagem, né? E todo o lance também da própria construção, todo o cenário, das imagens, nessa relação aí com o cenário da ilha, muito legal, né? É um desafio, foi um desafio para nós também, né? Porque uma Kombi o barulho do motor é um negócio incrível, assim, você entra numa Kombi e fala, não vai dar certo isso, né? Então, para nossa equipe de som, assim, eu sempre, quando tenho a oportunidade de parabenizar a equipe de som, assim, eu faço, porque foi muito bem feito, assim, né? Eu editei o material, assim, eu lembro que eles microfonaram tudo, assim, mas eu editei basicamente com um microfone direcional só, e depois, claro, eles fizeram a mix e tal. Mas, assim, impressionante como conseguiram eliminar o som do motor, assim, deixar aquela Kombi... Porque, realmente, assim, não existe nenhum overdub ali, não existe uma cobertura de som, nada, assim, é o som do jeito que foi tocado. Eu não editei as músicas, então são a execução do começo ao fim da música.
né? Que é uma ideia de trazer também essa, né? A verdade da coisa ali. E achei muito legal esse comentário também de que deixa o negócio mais íntimo, assim, porque tem essa, realmente, né? A gente está na frente do músico ali, o músico são 2 câmeras, né? Enfim, assim, se tocou, se acelerou a música, né, deu uma rateada ali, o negócio fica do jeito que tá, assim, né? Existe, são vários fatores também para que na hora de determinar o que valeu, qual take que valeu, né? Eu vi Marco Tijuqueira, que abriu, o Neno Miranda, Sim. Malagueta Jazz, né? Malagueta Jazz foi o terceiro. E dá uns spoilers aí, porque a gente vai fazer um corte, daí pro corte valer a pena. Mete uns spoilers. Não, temos ainda nesse final de semana o Los Desterros. Grande. Tem uma banda muito legal, assim, que lançou disco recentemente, que é exclusivo, os Cabides. Tá gurizada, mais nova, né? Que também tem isso, né? A gente pegou, tipo, Tijuqueira, que é uma banda da ilha, que, enfim... Muita história. Posso dizer, talvez 30 anos, não sei, eu acho que isso, por aí, né? Por aí. Sim. E daí a gente foi atrás, o que tem agora, né? Rolando, molecada aí de 16 anos, 20 anos, o que eles estão fazendo? Daí a gente foi lá e os Cabides estavam a milhão, assim, né? Então foi muito legal, assim, a gente pegou eles num momento muito... Assim, eles estão até agora, assim, né? A banda que tá no começo, então tem toda essa energia, né, jovem, assim. E como que chegou nesse casting? Como é que chegou, encontrou essa galera, né? Porque Tijuqueira a gente já conhece, todo mundo conhece ela aqui da região de Florianópolis. Inclusive, a gente estava falando até agora da ilha, porque estamos sediados em Florianópolis, né? A capital de Santa Catarina, que é uma ilha. Então, por isso essa referência. Mas como é que você chegou ao casting, né? De todos os episódios? Não, é interessante também, porque na segunda temporada a gente quer fazer diferente, assim, mas nessa primeira temporada foi algo bem pessoal, de certa forma, assim, foi um negócio, passou um pouco, né, pelo gosto pessoal, obviamente, mas tinha uma coisa de entender também, diversificar, né, tem uma coisa temos uma banda de rock, mas também temos uma banda aqui que flerta com reggae, tem outra que, né, que é mais indie, tem uma outra que... Enfim, talvez até desse para ampliar um pouco mais, assim, né? A gente não foi tão longe assim, tipo, não tem rap, não tem... Enfim, pensei até nos indígenas, um dia colocar os indígenas dentro da Kombi pode ser muito legal. Mas foi indo nos shows, né? Conferindo os shows, as apresentações, tal. Eu lembro de assistir uma Malagueta Jazz ali no shopping, onde eles tocam, que é um lugar bem legal também, só tem finesse, assim, só a nata do jazz tocando ali. Que mais que tem na série? Deixa eu lembrar aqui Repolho. O Repolho, né? Que na verdade são os irmãos Panaroto. Os irmãos Panaroto. Tinha uma coisa que definiu muito assim, que era a questão de morar aqui, né? De estar na ilha. Né? Então a gente pensou assim, os irmãos Panaroto são 2, um mora aqui, o outro mora em Chapecó, a gente pode considerar que é daqui. Tá em casa, tá em Sim, casa. sim. Que é uma questão que sempre pega também, né? Essa questão das fronteiras Até o Demetrio é o maior, né? Ele Exato. tem 60% dos irmãos Panaroto tá com ele. Exatamente, Assim, passa por isso. Eu tenho uma dica, uma sugestão pra segunda temporada. Ivan Dando, do Lemonheads, fazer um acapela na Kombi. Só entra nem levar os músicos. Faz uma capelinha ali. Capela, não, o Evandando foi legal. Foi legal. O show do Evandando. Brinco da parte da capela, mas foi Stella legal. Folks também, Stella né? Folks tá lá também no combinado. O Farra do Bowie, né? Que é uma do banda. Bowie. Eu vi até foto dele. Talvez Esse seja a nome é fantástico. nossa banda mais punk, assim, da Acho temporada. que pra mim são os 2 melhores nomes de banda. Aliás, Santa Catarina, isso não é só percepção pessoal daqui, mas principalmente pessoal, colegas jornalistas de fora, que é a criatividade do nome das bandas aqui de Santa Catarina, né? Sensacional. Então nós temos 2 bem peculiares. Para mim, Farra do Boi foi uma das né, bandas o nome mais criativos, e aí superado por Exclusive e os Cabides. Inclusive, os Cabides é muito bom. outro momento a gente tem... Não, tu lembra aquela banda Tubarão? Tubarão, sim. Se chamava Sim. Ratones. Ratones, Sim, Uma banda que também, né? Lembro. Sim. Era os Ratones. Eu tô querendo fazer uma banda chamada Steppenwolf. 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 Não é bom? Referência. Bom, ótimo. Mas é isso, eu lembro quando, né, lá atrás, quando comecei a escrever sobre música, cultura, tinha o Trama Virtual, lembra, né? Do portal, no né? portal. A gravadora. Então, eu fazia muita pesquisa ali, porque você tinha ali, todas as bandas podiam mandar material e eles colocavam o portfólio da banda e as músicas. Então, eu curtia muito entrar ali e ver os nomes, quais eram as bandas daqui, de Santa Catarina, tinha até por cidades, tudo. E, putz, era muito interessante, assim. Mas eu marco uma coisa que eu acho bem interessante, assim, nesse recorte que tu faz na primeira temporada,
ao mesmo tempo sendo essa questão mais de percepção pessoal do que vocês... Mas assim, ó, é um retrato de uma diversidade muito grande da produção daqui, né? Porque além de você tem uma banda de jazz cigano, né? Você tem uma coisa mais construtivista, assim, dos irmãos Panaroto, mais poética, ao mesmo tempo irreverente, um indie com o Stella Folks, Tijuqueira, enfim. E, cara, e todas excelentes bandas, né, cara? E que a gente vê todos os dias aí, né? É interessante porque você pensa assim, como é que eu vou achar 10 bandas em Floripa? Existe Acha 100. Acha Tu acha 100 se tu exato, quiser. tem banda boa demais, ficou de fora, né? E é interessante porque, assim, por mais que o Combinado seja um programa, assim, você olha o formato dele, assim, é legal e tudo mais, sim, né? Mas, ok, é um programa de entrevista com música, né? Mas, assim, a importância do registro dessa época, assim, né? De tá tocando dentro da Kombi, de repente não é exatamente aquilo que a banda representa e tal, mas, assim, são as bandas que estão presentes hoje no cenário, assim, sabe? Então, assim, eu vejo o Combinado quase como uma série de documental, assim, nesse sentido, sabe? E cumpre uma função como aqui do podcast hoje, assim, também de ser uma vitrine ou um veículo, né, para se falar sobre isso e tal. Então, porque não não adianta também ter 100 bandas e só as pessoas que estão ali no centro, no baixo centro, como a gente chama, ou, enfim, frequentando os bares que sabe da existência. Assim, é importante amplificar isso. Qual foi que deu mais trabalho? A farra do Bowie, Eu óbvio. sabia. Não, é porque ali existem roqueiros profissionais, né? E existem roqueiros que só fazem de conta. Eles são roqueiros profissionais, assim. Então, eles deram um trabalho como todo roqueiro profissional. Legal. O André Sebem, especificamente. Primeira Querido, temporada querido. tá passando aos sábados no Balanço Geral, uma versão curtinha e a versão completa do episódio no ND Play, no YouTube também? Exatamente no YouTube, na página da Vinil, né? O canal da Vinil Filmes, que é o nosso portal. Falando em vinil, esse foi um dos recentes trabalhos do Marco, mas a Vinil tá completando 20 anos, completou já. A Vinil completa ano que vem. Ano que vem, 20 anos. 20 anos, 2 de atividade, ininterruptas. Não, a Vinil tem uma história bem interessante, porque a gente começou, eu, a Loli e o Lucas, né, do cinema, né, galera do cinema. E ao invés de fazer uma produtora com exclusivamente pessoas de cinema, a gente se juntou com o pessoal do teatro. Com o Renato, com a Gláucia, com o Jeff, que é da música e tal. Aos poucos também as pessoas aí foram saindo, cada uma foi seguindo o seu rumo. Então, hoje em dia a Vinil é eu e a Loli. E de lá para cá a gente não parou de produzir, né? A gente produziu muito. Teve um momento ali logo nos primeiros anos que a gente produziu demais, porque a gente trabalhava com a lei de incentivo estadual que funcionava muito bem na época. Depois teve um momento onde parou de funcionar. Agora voltou a funcionar. O Combinado, por exemplo, é importante que se fale isso. É uma série produzida através do PIC, né? Que é um programa de incentivo da cultura. Então, assim, esses programas são essenciais para que as produtoras continuem existindo, né? Tipo, as pessoas que querem assistir, o espectador, a gente percebe isso, que curte, né? Obviamente, se vê representado ali na tela. E as produtoras, para continuarem aqui, né? Em Floripa ou aqui no estado, elas precisam de incentivo, seja federal, municipal, estadual. Ô Marco, tem uma relação muito forte, né, da vinil com a música também, né? Não, né, além do... Fora o nome, né? Bem daí, exatamente. Que eu acho assim, até uma coisa meio inconsciente, assim, mas tem sim, né? Com a arte pop em geral, assim, né? A vinil tem uma coisa de... Talvez por... Sei lá, eu gostava muito quando eu era jovem, desde criança, na verdade. Eu sempre pensei em ser escritor, músico, desenhista e tal. Daí, como eu senti que eu não era muito bom em nada disso, eu virei cineasta, sabe? Daí eu posso juntar tudo e fazer alguma coisa que acho interessante, assim. Falando em juntar tudo, Marco, nesse processo, né, da criação dos curtas, dos longas, enfim, né, do filme em si, por ter essa relação com a música ela conduz a tua construção de roteiro de alguma forma, né? Eu venho, por exemplo, do teatro musical, né? E o musical, ele é
puramente música, né? Ele é construído em cima disso, tem uma estrutura em cima disso, os textos, tudo mais. Mas nos teus filmes, né? Por ter essa intimidade com a música, tu já pensa a trilha sonora, assim, ao longo de todo o roteiro? Como é que é essa concepção? Interessante. Para mim, surge, né, quando surge uma ideia, eu busco a imagem, assim, tipo, uma imagem que represente, assim, e isso vem, assim, pode ser no começo do processo, pode ser depois de muito ler o roteiro e tal, eu fico em busca dessa imagem. A música, ela entra como também sempre é uma descoberta, mas é no sentido de atmosfera, assim, de sacar qual que é a atmosfera que vai permear o filme como um todo, assim. Então, e também surgem, obviamente, assim, às vezes, ideias de uma música, né? De estar ouvindo um tipo de música e tal, e surgir uma ideia. Mas quando eu estou desenvolvendo um trabalho, assim, e eu sou um cara de sorte também, que eu estou trabalhando já há um bom tempo com o Igor De Pata, eu tenho chamado ele para fazer a tecladista dos Scrotes, que é outra banda que está no Combinado também. E Scrotes e também tem o... Ele tem o Grande Teatro agora também. Grande Teatro. Outro projeto paralelo do Igor. E o Igor é um cara que também, assim, é um cara que se comunica através da música, né? Assim, ele se expressa através da música, ele respira a música, ele transpira a música, é um cara incrível. E então, assim, a gente fez dois filmes recentemente infantis, onde o Igor fez a trilha. E daí já é meio certo, né? Eu sei que eu posso ir por esse caminho aqui, que o Igor vai dar conta, vai entender o que eu tô querendo, né? Vai traduzir o que eu tô querendo. E agora a gente vai fazer um novo curta infantil de ET, chamado ET da Vargem Pequena. E o Igor também, quando eu falei do filme, contei pra ele a história, ele já trouxe uma banda. Tipo, tu já ouviu Plantasia? Um negócio. Eu falei, cara, nunca ouvi. Não sei o que. Pá, comecei a ouvir, tudo a ver com a história. Com a história. Eu falei, cara, o cara consegue... Marco, tu falou que foram 2 projetos infantis. É o Cemitério do Parque da Luz. Isso. E o Monstro do Pântano do Sul. Isso. Assisti os dois e adorei. Aí o próximo é o ET da Vargem Grande. ET da Vargem Pequena. Da Vargem Pequena. Exato. Lá da minha terra, inclusive. Vou morar pra lá. Ah, é? Se quiser gravar no terreno lá, tá liberado. Opa, já temos locação, então. É uma trilogia? Não, esses curtas infantis, eles surgiram como uma ideia de série, chamada Ilha do Arrepio. O Monstro do Pântano do Sul foi realizado durante a pandemia e era um desejo da minha filha, né? Tipo, eu já trabalhava com cinema infantil, eu trabalhava na mostra de cinema infantil aqui de Florianópolis, fazendo a cobertura e tal, né? O making of. E sempre muito ligado, né, ao cinema infantil em geral. E já tinha feito alguns filmes com a Luísa, né? Com a Luísa Lins, que é diretora do festival e também cineasta. E como eu mostrei isso para minha filha nesse tempo todo, assim, ela fala, tá, pai, e quando que a gente vai rodar o nosso filme? Quero rodar o filme. Porque minha filha também tem essa coisa de cinema, né? Não tem como fugir. Né? Em casa, eu e minha esposa, nós somos do ramo, então a pequena entrou também na jogada. Quando a pandemia avançando e tal, eu vi que ela estava crescendo. Falei, cara, se a gente não rodar esse filme logo, daqui a pouco ela vai ter aí 11, 12, 13 anos, e daí já era, eu vou perder. Eu queria rodar um filme, eu já tinha o roteiro do Monstro, assim, o argumento só, pré-desenvolvido. E falei, vai ter que ser esse ano, assim, não posso esperar mais. Então, quando teve uma abertura ali no primeiro ano já, acho que foi 2020, dezembro de 2020, ou foi 2021 agora, talvez, a memória já esteja me pregando uma peça. Mas eu não esperei entrar em edital e buscar, sabe, verba de incentivo e tal. Falei, não, vamos fazer uma união entre os amigos todos tal, e vamos tirar essa coisa da molecada toda longe uma da outra, tava cada um na sua casa, não tava rolando escola tal. Falei, quando rolar uma abertura, a gente vai juntar essa criançada e vai fazer o filme. Então foi um filme assim que ele foi feito com muita, assim, tipo uma verdade mesmo, assim, uma coisa de querer proporcionar isso para as crianças, assim, né? Esse momento de... Porque cinema infantil com crianças, assim, as crianças têm que se divertir, assim, tem que ser uma brincadeira e tal. Então eu queria proporcionar isso para eles. E foi muito legal, assim, eu acho que isso imprimiu, assim, isso tá no filme, né? Dá para ver que tem ali um astral massa. E depois disso, daí, quando a gente desenvolveu essa ideia, surgiu a ideia de criar, a partir daí, uma série, né? Do Ilha do Arrepio, e daí brincando com essas coisas, tipo,
os lugares da cidade, né? Tipo, tem o Monstro do Pântano do Sul, tem o Cemitério da Luz, tem a Vargem Pequena. Cemitério Legal. da Luz, que foi premiado no ano passado. Na mostra, né? na Mostra Os Cinema dois Infantil. filmes foram. O Monstro do Pântano do Sul ganhou também, quando foi exibido, e ano passado foi o Cemitério do Parque da Luz, Massa. que foi rodado também. Não, foi uma catarse a exibição. Não, eu via, eu tava lá no filme dia. de zumbi, né? Filme de Tava lá zumbi no dia, a infantil. história do celular lá, sensacional. Pra não deixar passar, né? Vinil Filmes, baita nome, muito legal. E eu tenho uma história legal do vinil. Uma vez as minhas sobrinhas, hoje já são adultas, elas eram pequenas, né? São irmãs. E passou uma matéria, cara, na televisão, a gente tava na sala, sobre a volta de uma fábrica de vinil, tal. Daí a mais nova falou assim, vinil, olhando pra TV. Daí a mais velha falou, aquele CD preto grandão com furo. Né? Cara, isso me O CD lembra uma preto. história, a gente tava falando do Sebem, eu acho que era Polisson, né, que era a fábrica. Ainda existe. Ainda existe, Existe. mas ela chegou a fechar. Sim, fechou. E voltou aí há alguns Quem anos. descobriu, quem fechou foi o Sebem. O André Sebem, né, guitarrista da Farra do Boi, na época ele tinha a banda Os Chefs tinha gravado o disco, aliás, tem um disco duplo dos Chefs, nunca foi lançado. E aí ele tinha um outro projeto que ele queria Não lançar. foi lançado porque fechou a loja? Não, Fábrica? não, na época Na fábrica? era não, acho que não era do Chefs, era dele mesmo. Enfim, ele entrou em contato via e-mail para fazer um orçamento, porque ele queria fazer umas prensagens. O cara assim, olha, eu acabei de voltar do cartório e dei baixa na empresa. A empresa tinha fechado. E aí, na hora, ele mandou pra mim assim, pô, inclusive na época eu, né, escrevi uma coluna, se foi um furo, né, graças ao Sebem 2. O outro foi na visita do baterista do Rush, quando ele se perdeu e veio parar em Itapiranga, né, o Neil Peart. Essa é outra história. Um dos Mas, livros enfim. mais chatos que eu li. Do Neil Peart. Um dos livros mais chatos que eu li, né? Acredito. Os fãs do Rush não me levem a mal, né? Não tem ódio de mim. Mas li o livro do Neil Peart, assim, cara, e foi no força a barra pra acabar. Porque eu gosto de acabar, não deixo Sim. pela metade. Gosto de acabar, né? Mas Até às foi vezes- sofrido. Foi sofrido, cara. Contando história, assim, a narrativa. Claro que o fã do Rush deve ter pirado, mas vale falar que ele não fala muito de música, né? Fala pouquíssimo de música e conta mais as histórias de motociclista. Isso é porque ele era um blog dele. Certo. Então, quando o Sebem, aí ele com os Chefs, eles estavam em Itapiranga, aí chegou lá o cara na recepção, não, porque pareciam uns gringos aí, o cara do Rush. Assim, como assim o cara do Rush? Não, o cara do Rush teve aí, pô, estava andando de moto, aquela... Bom, enfim, aí a gente... Pô, eu fiz uma pesquisa lá, o Neil tinha o blog dele, que ele fazia os registros da viagem, foi 2010, eles vieram fazer uma turnê no Brasil, fizeram um show em São Paulo, eu sei que o último show acho que foi em São Paulo, e aí eles estavam saiu com os amigos dele. Ele pegava um período de folga. De moto, e estavam indo a caminho acho que do Uruguai. E nessa ali, né, aqui, né, fronteira com a Argentina, pelo lado de Santa Catarina, eles meio que se perderam e pararam em Itapiranga. Aí fizeram lá enfim, aí podia ser Criciúma, né, pô, o pessoal de Criciúma que adora tanto o Rush, né? É super fã. Impressão minha, Marco, ou cinema nacional e catarinense deu um fôlego aí de uns 2, 3 anos pra cá, talvez depois da pandemia. Exato, e eu acredito também por conta da Lei Paulo Gustavo, que deu uma espalhada na verba aí pelo Brasil afora. E também alguns editais que atrasaram durante a pandemia. Então parece que tá rolando super produções e tudo mais, mas é porque existe um certo delay, assim, né, de algumas produções que eram para ter acontecido nessa época e ficaram... Daí vira uma bola de neve, né? Um filme tem um tempo, né, Marco? Não é uma... Cinema tem um tempo de maturação, assim, né, é outro tempo mesmo, assim, tanto de preparo quanto na hora de filmar e tal. Cada vez mais eu aprendo isso, assim, sabe? Tem que não adianta, assim, não adianta programar que você vai rodar... Em 3 semanas? Que não vai. Tem que ter Pode até rodar, mas, né, de repente não fica tão bom. Agora, só voltando um pouco, eu estava falando do vinil, ele falou da fábrica de vinil e tudo. Tem um trabalho que a gente fez na vinil que é interessante, né, juntando essa questão da música, assim, que foi o Bolachas, né, que é um documentário de música. E foi um desafio para mim, assim, porque eu tinha que fazer um recorte, assim, então aquela coisa de deixar as bandas de fora, qual banda que entra, qual banda que... Né, porque eu queria falar de tudo, assim, queria falar da história da música, da história do rock na cidade e tal. O primeiro recorte foi esse, falar na cidade, não no estado, né? Daí já começou também um conflito interno, assim.
Porque ele tinha... Daí, no final das contas, eu defini que... Vou falar só das bandas de Floripa que gravaram disco de vinil. Então, esse era o recorde. E daí, chega nos anos 90, pô, mas ninguém mais grava disco de vinil. O pessoal tá gravando CDs. Mas eu queria falar também da galera que não gravou e fez as demos. Tal. Então, a gente conseguiu, no meio disso tudo, dar conta do recado, mas muita gente boa também ficou de fora dessa época. Mas eu também acabei descobrindo muita coisa legal, assim, né? Tipo, a primeira banda que grava disco aqui em Santa Catarina se chama Os Rubis. Que era os Snakes. Que né? eram os Snakes. Tiveram que mudar o nome porque The Snakes Já- era uma banda do Erasmo Carlos. Já Eles saíram existia. daqui É isso aí. na década de 60 para tocar lá, né? Faz o famoso show em cima de uma das Da Marquise. marquises ali da Felipe Schmidt. E aí eles vão para o Rio de Janeiro, né? Convite lá para gravar, só que aí tiveram que mudar o nome para Rubis. Sugestão da gravadora. Por sugestão, porque o Já tinha, Erasmo já tinha uma E das a- bandas. O Erasmo, ele tinha essa, ele Registrava. registrava o nome de bandas, ele formava várias bandas, O- assim, com os nomes registrados com ele. Um beijão aí pro seu Valdir, do The Snakes, do Rubis, né? Sim, sim. Meu brother. E a história, eles estavam caminhando ali pela Praça 15, grupo de amigos, né? E passaram em frente a uma loja de discos e tava tocando um compacto dos Beatles. Se eu não me Love engano, Me Do. Love Me Do. E eles piraram nessa música, entraram, que som é esse? Daí o cara explicou, olha, é o compacto dos Beatles. Tem pra vender? Parece que não tinha. Não tinha, Que alguém trouxe esse compacto do Rio de Janeiro, de algum lugar, Não, acho que de fora, veio de fora mesmo. Acho que, tipo, de outro país. Veio com, né, pô, aqui, Enfim, né? The Snakes. The Snakes, Não, e daí nessa, assim, a gente veio atravessando, né? Tipo, falando dos anos 80, a gente fala também do Tubarão, fala do Expresso, que são bandas que conseguiram, na época, né, gravar. E cada uma com a sua Legal. história ali, né? Sua história de luta. Você falou ali da Loli, né? Sua esposa, Sim. trabalha contigo. E tem gente que tem uma expressão que não é legal trabalhar com a esposa, porque você trabalha um tempão com a Loli. Sim. Legal, essa pergunta é foda, né, mãe? Pergunta boa. Eu trabalharia facilmente com a Estela, facilmente. Eu facilmente trabalho com a minha trabalharia. esposa. Eu também trabalho com a esposa, então acho que tá tudo... Inclusive, a gente, agora nas férias trabalhei bastante, ela coordenando e eu fazendo a faxina. Durante as férias foram 15 dias ela meteu 3 faxinas lá em casa. Vamos lá. Mas eu Ô, não dona tô há Estela. 20 anos, né? Então... Não, assim, na verdade, meu trabalho com a Loli, ele começou antes da gente namorar Antes e tal, do né? sim, antes do do sim. sim, tipo, eu convidei, eu tava na primeira fase, não, ela é minha caloura, então eu tava na terceira fase, eu tava fazendo um filme em película e eu chamei ela pra atuar no filme. E um filme em 16mm, tal, teve toda uma onda, assim, que foi super legal, depois a gente exibiu no Fã o filme e ela fez a voz em cima, né, porque o filme não era sonoro, a gente exibia a imagem e o som a gente exibia a parte. Essa experiência, assim. Daí, a partir disso, claro, daí eu era o diretor do filme, ela era a atriz, a gente começou a ficar e foi tudo muito rápido, assim, né? O restante do curso a gente já estava namorando. Quando eu me formei, a gente foi morar em Porto Alegre, que é algo que todo mundo falava também, você quer fazer uma pós-graduação, assim, vai filmar, né, cara? Então, tipo, minha ideia não era continuar na academia, era filmar, então... Naquele momento eu fui pra Porto, fui pra Porto, né, cara? Daí cheguei lá e realmente estava rolando produção pra caramba. Eu lembro que a Loli estava trabalhando numa novela, uma coprodução Brasil-Portugal, e eu também fui trabalhar no Cine Esquema Novo, que é um festival lá me fugiu o nome dele agora, um cara muito legal. Puta que pariu, esqueci o nome dele, velho. Mas enfim, um festival que tinha o Rui Guerra, tinha uma galera assim, oficinas rolando, o Kiko Goifman tava dando oficina. E foi assim a nossa pós. A gente voltou, a gente entendeu como é que a coisa funcionava lá em Porto Alegre. A gente viu que não, então você tem que juntar uma galera que você tem afinidade e faz a tua produtora. Tal. Então a gente voltou para cá e criou a Vinil. A experiência que a gente tinha até então, assim, nesse sentido, eram os nossos professores, na época do curso, tal, assim, ou cineastas independentes que tinham as suas empresas, as suas coisas, mas era tudo... Não tinha esse espírito de coletivo, né? Então a gente trouxe essa ideia do coletivo. O que é muito legal, já dando um salto no tempo, que eu tive agora em Lages, recentemente, no final de semana, no Festival de Lages. Festival Internacional de Festival de Curtas Lages. lá de Lages. E o CAL, que é um cinema... Não lembro o que significa CAL, Coletivo Audiovisual Lajano, isso.
Eles montaram esse grupo com o mesmo espírito, assim, né, de coletivo, sem ter hierarquias e tal, assim, sem ter um diretor da empresa e tal, assim, era uma coisa meio que todo mundo faz tudo, né? A Vinil começou dessa forma. E aí, enfim, daí a Loli sempre junto. Quando tinha mais gente na Vinil era mais fácil, assim, algumas coisas. Hoje em dia a gente tem muito essa questão, né? Às vezes a gente precisa de ir mais longe nas conversas para tomar algumas decisões, assim. Antes era um pouco mais simples. Era votação, né? Sempre perdia, mas... Sempre perdia, mas não estava só... Quais foram as primeiras... Quantas produções, Marcos, vocês têm no currículo da Vinil? Eu não faço ideia, cara. Muitas. Tem bastante coisa, porque Mas assim... Vamos lá. Beijo de arame farpado. Não, porque assim, ó, se a gente for pegar a filmografia de cada um, talvez leve um certo tempo aqui, porque envolve, né, os filmes do Jeff na época, os filmes que o Renato assinou a direção e tal. Existem os filmes, todos eles são produções da Vinil. Mesmo depois que as pessoas abandonaram, saíram da Vinil e tal, né? Continuam sendo filmes da Vinil. Cada um vai ter um contrato de direito autoral, direito patrimonial e tal. Mas, assim, são muitos curtas, eu acho que passando de, sei lá, uns 20 curtas, talvez. Aí, ó. E temos também, falando, claro, daí envolve documentário, né? Curta documentário e tal. Tem nosso longa, digamos assim, oficial, né? O primeiro que é o filme da Loli, o documentário sobre o Tio Tommy, que é o Tio Tommy, o homem que fundou a Newsweek. Essa história é muito boa. Muito legal, assim, porque a parte também... A gente estava em Agrolândia, que é uma cidade de 3 mil habitantes ali do lado de Rio do Sul. E no cemitério da cidade tá lá, tipo, Thomas Cardell Martin, founder of Newsweek. A gente, o que o fundador da Newsweek tá fazendo enterrado aqui, né, cara? E daí começa o filme, né? A gente vai em busca dessas respostas e, enfim, a gente descobre muita coisa desse personagem. Não, acho que vale discorrer um pouco sobre esse filme, sobre a história, porque realmente ela é... Não, o Tio Tommy é um cara que nasceu na Inglaterra, lutou na Primeira Guerra Mundial, perdeu a perna. É até engraçado isso, porque tem um jornalista que fez uma matéria no cemitério da cidade, ele fala assim: Thomas John Cardell Martin está enterrado aqui, mas a sua perna não. A perna ficou na guerra. Porque o cara perdeu a perna na guerra, né? Então ele tinha uma perna de madeira. Só que ainda sem uma perna, ele saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, quando tinha ali 20 e poucos anos, e já começou trabalhando na Time, saiu da Time para fundar a própria revista, fundou a Newsweek, ficou acho que uns 3, 4 anos da Newsweek, daí os caras deram um golpe nele, né? Tipo, mandaram ele de férias, quando ele voltou já tinham tomado conta dos negócios. Ela, acho que na época que saiu o filme que praticamente selaram o fim dela, né? Teve um rolo enorme, né, com a Newsweek. Mas assim, ele até assinava a revista, na época era News Ifing Week, que é esse também é essa grafia que a gente usa no filme para também não correr, né, não ter problema com direitos autorais e tal. Mas daí que o filme fica interessante, né? Porque ele sai da Newsweek e vem pro Brasil. Aliás, ele vem pra América do Sul. Daí tem toda uma onda da Segunda Guerra rolando. Pós-Segunda Guerra, na verdade. Não, acho que ele vem em 44, a coisa ainda tava meio rolando. Ele era amigo lá dos Rockefeller, desse cara grande assim. Daí ele vem pra cá e fica... Daí que vira um mistério. Você não entende assim, o que ele tá fazendo aqui. Porque daí a gente conseguiu os passaportes tinham as datas que não batiam, às vezes o nome dele também estava trocado, então ficou né, a gente tinha uma ideia de que ele fosse um espião. E como a gente descobriu também no documentário, é muito difícil você provar que alguém é espião. Tipo, se você consegue desmascarar um espião, é um problema enorme, porque ninguém mais vai querer ser espião. Opa, tá fácil de desmascarar espião, então, né, envolve familiares, envolve toda uma questão profissional, assim, que não pode. Então, a gente não... O Thomas Cardell Martin morreu totalmente nesse mistério, assim, a gente não conseguiu provar nada. Tem um lance também do meu tio. Daí vem. Eu vou contar todo o filme, né? Vai perder a graça. Mas vamos lá. O legal Tanto também... spoiler demais. Porque ainda tá disponível. Você pode assistir o filme
um Globoplay, se não me engano, ou YouTube Play, essas coisas assim, os streamings da vida. O curioso foi o seguinte, tem um amigo nosso, muito amigo, o Malcolm Bauer, ator, já tinha atuado nos filmes nossos, foi roteirista também e tal. Quando a gente contou pra ele, ô Malcolm, tu sabia que tem e o Malcolm é de Agrolândia, ele tem um espetáculo teatral. Grande também, Agrolândia, um abraço pra Agrolândia que deve estar nos assistindo. O Homem de Agrolândia. O Homem de Agrolândia, ele tem um espetáculo, né? Quando a gente foi contar pra ele, assim, ô Malcolm, interessante, porque nessa tua cidade aí tem o fundador da Newsweek que tá enterrado lá. Ele, não, mas ele é meu tio. Como assim, Malcolm? Não, ele foi casado com a minha tia-avó. Certo. Então, cara, imagina, isso foi assim, foi uma reviravolta na história toda, porque daí sim a gente conseguiu transformar de um filme que começa super familiar, assim, a gente pega o Malcolm como personagem que guia a gente pela cidade, por Agrolândia, e vai apresentando os personagens que são os mais... Porque o que aconteceu? Quando o Thomas veio pra cá, ele formou essa família com a tia-avó do Malcolm, né? Fundou essa família ali, tipo, não é fundou a família, né? Tipo, casou com ela e acabou sendo adotado pela família da tia-avó. E... Então tinha umas histórias super... não, porque ele jogava canastra nos finais de tarde. Daí o outro falava, não, mas a gente não entendia nada do que ele falava, porque ele só falava inglês, a gente não entendia nada aqui. Opa. E a gente conseguiu então, sair dessa coisa que parece um documentário super do interior, assim, com o pessoal falando sem saber direito o que tá vendo, e de repente o filme dá um salto, a gente tá lá em Nova York, conversando com a família que ele tinha lá, né, em Vermont, e depois vai pra Alemanha. Então o filme ele sai de uma coisa super pequena, assim, super familiar, e de repente vira um doc mundial, assim. Marco, acho que até uma pergunta legal para esse momento do podcast é o seguinte, qual foi o filme que mudou a tua vida, Felipe Eldassi? Pergunta pra mim? Alguém pra lá? Cara, eu vou te dizer, eu tava falando aqui sobre musicais, né? Que eu venho do teatro musical, tenho trabalhado com isso. Tem um filme que norteou um pouco isso. Claro que quando eu era pequeno eu assistia os musicais da Disney, né? A renascença da Disney tava lá e eu tava crescendo nesse ambiente. Eu sou de 88. Mas eu acredito que foi o Grease, o musical. Porque foi ele que me despertou mais para esse olhar do teatro. Como é que é em português teatro. mesmo? O Grease é... Não é os embalos, nos tempos da Brilhantina. Nos tempos da Brilhantina. Nos tempos da Brilhantina. Que eu primeiro escutei a trilha sonora, que meu pai escutava muito no carro, e eu, amarradão naquilo ali, e depois eu fui assistir o filme, e daí eu comecei a ter esse olhar pro musical, e como hoje a minha vida tá em torno disso, né, a minha noiva, ela é cantora, ela é atriz de teatro musical, a minha filha nasceu já nesse meio, eu trabalho com isso, eu acho que foi esse filme que fez uma virada de chave, assim, na minha vida. Do Mark. Cara, assim, eu vou... Não tô querendo, né? Mas pegando essa linha, assim, porque quando a gente era criança, a gente tinha acesso a esse filme quando tinha ou no cinema, e sessão infantil, ou quando você assistia o cinema ali na televisão. Eu lembro que o filme que me impactou, assim, pra mim foi, até pouco tempo eu revivi isso quando fui a Salvador, que foi O Pagador de Promessas, né? Aquele filme pra mim foi um negócio que até hoje, você depois teve a série na rede, eu vejo, eu choro, me emociono com tudo aquilo, tive a Salvador, então toda aquela atmosfera ali, senti tudo aquilo, sabe? Eu acho que pra mim foi uma coisa, acho que até por uma questão de linguagem, porque tinha aquele cinema nos anos 80, como é que era, uma coisa já mais comercial, diferente, colorido, e toda aquela, enfim, aquela atmosfera do preto e branco. Pô, a história do cara carregando uma cruz, a promessa pro burro dele. Zé do toda Burro, a história. Sabe? E aí depois tu vai crescendo, tu vai entendendo as texturas que aquilo tem relação com o Brasil. Depois, claro, Poderoso Chefão, fora os outros filmes, ET, acho que pra mim, criança foi uma coisa... Tu, Marco, tem um assim que... Pois é, não, eu tenho alguns filmes que eu gosto muito que interessante, quando eu comecei a cursar cinema, essa foi uma das primeiras perguntas que me fizeram, né? E eu como eu tô atual. Pra ver como eu tô. Não, mas é legal, né? Uma pergunta boa, atual. Essa pergunta é boa. Eu acho que o Pichote, do Babenco, foi um filme que me pegou muito na época quando eu assisti, assim, e que definiu, assim, tipo, não, eu quero realmente trabalhar com isso, assim, porque
aquela história... Eu lembro que na época o Caco Barcelos tinha lançado um livro também, o Rota 66. Rota 66. E eu tinha lido a história, então para mim fiquei muito comovido mesmo com o filme e com a atuação do menino, né? Do Sim. Fernando, que depois acabou sendo morto pela polícia. E tem alguns filmes, tipo Os Incompreendidos do Truffaut também, um filme que eu coloco na minha listinha sempre. O assim. cara que cita Truffaut Daí, não quer guerra com ninguém, né? Daí ferrou, né? Não quer guerra com ninguém, né? Já dizia Big Cry. Não quer guerra, né? Mas é um filme que eu digo também porque, assim, e daí como eu não nasci em 88, nasci em 78, eu peguei a minha juventude ali frequentando o cinema do SIC, a sala que o Gilberto Gerlach Batiza. tem ali o nome dele hoje, né? E eu tive a chance de assistir ali muita coisa, tipo Fellini, Truffaut, as coisas tudo em película. Ele trazia os filmes, né? Fazia as mostras ali, os ciclos. Então eu lembro assim, o ciclo Antoine Doinel, que é o personagem do filme do Truffaut, assim, ele trouxe todos os filmes, né? Que é Os Incompreendidos é o primeiro filme, depois esse ator, o Jean-Pierre Lude, ele fez mais 4 filmes com o Truffaut, que o Truffaut acompanha o crescimento dele, assim, tipo... Né, o Incompreendidos é ele criança, depois tem Domicílio Conjugal, tem não me recordo exatamente dos títulos, mas ele vai acompanhando o cara namorando, depois ele casando, entrando em crise no casamento e tal, até o personagem ter aí, sei lá, 40 anos. Então é incrível, assim, para mim isso aí é o poder do cinema na forma pura, assim. Lá em casa a gente sempre, cara, sempre adorou cinema. Meu pai foi sempre um entusiasta, assim, né, cara? Lembro, assim, eu não tenho um filme que me marcou, porque foram muitos. Sempre. A gente lembra, assim, de sexta-feira ir na locadora e alugar 10 fitas cassete, velho, pra assistir no sábado, no domingo, uma na segunda, porque daí podia entregar na terça. Mas tinha que rebobinar. Rebobinar, não esquecer. Ganhar multa, E não tinha tanto acesso, né? Você ligava, acho que era o Disque Cinema, e às vezes estava desatualizado. E meu pai fazia muito isso. Meu pai me deixava na porta do cinema, né? Sessão das 2, sei lá, e me buscava na hora que terminava, né? E às vezes a gente ligava pra lá, como eu gostava muito de cinema. Tá passando Trapalhões na Serra Pelada. Eu era criança, moleque, 9 anos, quero. Meu pai me deixava na porta do cinema, chegava lá, não tava mais passando, tinha saído, mas estava desatualizado ali o disque. Tava passando o Feitiço de Áquila. Sim. Daí, não sei o que, um filme mais lá, La Bamba. Quero ver, pai. Chegava lá, tava passando o Retorno de Jedi. Não, aquela cena dos caras na água, tem um monstro na água, tipo um polvo. Eu assisti esse filme, eu não consegui, eu ainda não entendi a legenda, mas fiz a minha mãe me levar no cinema pra... Fui assistir, né, e teve um que me marcou muito, marcou demais, eu fui com meu pai. Não lembro a censura, né, a classificação desse filme, mas acredito que era tipo 14 anos e eu tinha 8, 9, que foi o Rambo 1, Programado para Matar. O que eu sonhei com rato, velho, durante a minha pré-juventude, pré-adolescência, Traumatizou. não podia ver um rato, não via nem mais o desenho Tom e Jerry. Cara, esse é um troço louco, porque tem esse lance da magia do cinema, que a gente fala, você tinha os cinemas nas salas, nas ruas, né? E eu lembro que pra mim, assim, foi como se fosse a minha emancipação. Quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, e a minha mãe me liberou pra ir no cinema sozinho. Às vezes no sábado à tarde, sessão domingo, eu vivia no cinema, né? Então, todo final de semana. Cara, aquilo pra mim foi um negócio. Então tem essas coisas. Exatamente. Cara, me trouxe uma lembrança agora, assim, eu cheguei em Floripa no Dia dos Pais de 1990. Então eu considero que eu deixei a minha infância em Blumenau. Eu morava em Blumenau antes de morar aqui. E também, em Blumenau, ia com os amigos. Ia lá pro Cinebush 1, Cinebush 2, direto com os amigos. Quando chegou aqui, como não tinha muitos amigos, assim, eu lembro de estar passando os Doors no cinema, no Cine São José. Val Kilmer? O Val Kilmer. E meu pai leu no jornal, que sempre, história do músico, não sei o que, drogado, não sei o que, blá, blá, blá. Depois, não vai ver esse filme. Eu falei, pai, eu quero ver o filme dos Doors, cara, eu gosto dos Doors, não sei o que. Eu já tinha conhecido um amigo que já tinha mostrado na fitinha dos Doors, não sei o que e tal. Fui assistir os Doors. Foi um impacto mesmo o filme na época, assim, tipo... E essa coisa que a gente estava falando antes, né, hoje em dia, a juventude vai ali... molecada, vai ali nas telinhas e tem essa coisa dos stories e tudo muito rápido, às vezes tudo meio superficial, assim. E aquilo ali, naquela tela imensa, por mais, né, eu não tinha as ferramentas para poder também fazer muita crítica, falar, não, isso não aconteceu assim, não aconteceu assado. Eu encarava aquilo ali como realmente rolou daquela forma, assim. Então foi muito
foi muito forte, assim. Eu lembro de chegar no outro dia na escola e contar para esse meu amigo, que é o Domingos, contar o filme do começo ao fim. Tipo, não, aconteceu, é isso, ele faz isso, faz aquilo, roubado, ele conhece. As cenas que Cenas, marcaram, a gente tudo. contava. Tudo. O avião do Batman que foi até a Lua e caiu de novo, Sim. daí fez o símbolo do Batman, aquilo marcou Sim. Eles demais. gravavam E muito teve mais, um né? filme, cara, que também me tirou o sono numa época, foi o Pague para Entrar, Reze pra sair. O Eu Fan não ia, House, eu não né? ia nem mais no Parque Tupã, não ia mais. Em vez de ficar preso no minhocão lá. Não, esse não ia. é. O Mancha, ele tem que parar de ir no cinema, né, cara? Cada filme que ele Ia assiste muito, traumatiza. É Já que raça, você, é o pacto. cara era criança, não tinha muita referência, manezada. Marco, você falou ali do Stories, mas eu lembrei outra coisa. E o streaming? Hoje, ele veio e ele sacudiu o lance do cinema, né? A primeira coisa que ele derrubou foram as locadoras, né, cara? Não teve mais sentido ter uma locadora, porque hoje você via o filme assim no canal, ali, Cara, enfim. parece que estão voltando, cara. Eu ouvi dizer, Não, parece que estão voltando, cara. As locadoras tem estão que voltando. É, É que, na verdade, o que falta hoje é tempo para assistir tanta coisa, né? Tanta oferta. Eu acho que a oferta tem muito mais oferta do que as pessoas têm tempo para assistir. Agora, eu não sei, porque esses dias eu tive essa mesma conversa lá em Lages com o pessoal agora no festival que eu tive lá, um papo sobre isso, sobre... tem um tiozinho lá que fala assim, não, porque a cinefilia era boa nos anos 70, que a gente vinha aqui, todo mundo assistia o filme no cinema, depois ia para a lanchonete e ficava conversando sobre o filme. Tá, beleza. Mas assim, todo mundo assistiu o mesmo filme, né? Dentro dessa coisa, sei lá, tinha questão já hegemônica de dominação de tela, tal, por mais que o cinema brasileiro tivesse um momento interessante, talvez um pouco antes dos anos 70 e tal, porque depois vem a porno chanchada, daí o cinema brasileiro começa a ficar também com uma estigma de filme de... Pode falar a palavra. Erótico. Putaria. É. Não, mas... eu fui no erótico. Eu tô mal mesmo. Tem que me reciclar mesmo, tá certo? Um dos grandes diretores da época do cinema, fez pornô chanchada, fez A Boca do Lixo, foi Odi Fraga, Odi Fraga, daqui. catarinense aqui de Florianópolis. Legal. Né? Um dos grandes cineastas, um dos grandes caras da história do cinema nacional. Daí o que eu vejo é meio que isso, assim, tipo, talvez seja difícil hoje encontrar, assim, as pessoas não estão no mesmo giro, né? Então, tu viu tal série? Não vi, mas assisti outra. Né? O outro, viu tal filme? Não, esse filme eu já assisti faz uns 6 meses, não lembro direito, tal, porque fica tudo muito, né? Tá tudo ali disponível o tempo todo. Muita quantidade também. É muita quantidade. Então, assim, talvez acompanhando a programação do cinema, as pessoas, né, sei lá, vamos falar sobre o Maxine, que saiu esses dias, de repente todo mundo assistiu. Mas hoje em dia, você vai no cinema? Hoje tá tudo no shopping, aí, né? Vai no cinema comum, aquele cinema comum, vocês vão ainda? Minha esposa vai mais e minha filha vai mais ainda, assim, tipo, Entendi. ela tem uma coisa assim pra ela, filme no cinema é uma coisa, filme em casa é outra experiência. Qual foi o diferente, último filme né? que assistiu no cinema? Puta merda, velho, eu assisti em São Paulo porque a minha filha e minha esposa foram no musical, daí eu tinha que assistir alguma coisa e não tinha muita coisa passando. É um filme super interessante, mas assim, totalmente entretenimento barato, não lembro nem o nome, cara. Era um grupo de jovens que vai entra numa loja tipo esses Walmart da vida assim e resolve fazer uma manifestação, eles resolvem vandalizar tudo e acabam sendo pegos pelos seguranças do lugar. Assim, um filme para assim, meio que trazer de volta o gênero do horror, assim, pra molecada, assim, pra entender essa coisa do slasher e tal, sabe? Putz, eu sei que filme é. Sabe que filme é? Sei que filme É é, super né? recente. Meio escuro, uns tons assim de vermelho. Isso, eu lembro desse filme. E eles meio que... Que não é de um videogame? Acho que não, acho que não. Mas eu sei que assim, eles vão lá, eles querem só pichar umas coisas dentro da loja e tal, acabam ficando presos lá. Eu vi o trailer desse filme. E por incrível que pareça, eu saí feliz, assim, de ter assistido esse filme, porque eu pensei, um filme, né, eu já sabia que ia ser um filme qualquer, mas eu achei legal essa coisa de certa forma, porque assim, dos anos 2000 pra cá, esse gênero, né, o horror, slasher, essas coisas assim, foram tratados muito como comédia, como paródia, assim, né? Essa coisa, tipo, tirando onda dos filmes todos que já tinham sido feitos e tal. Então, esse filme tem um negócio até assim, de certa forma, um certo cinismo, assim, no final dele ali, fica meio trazendo o slasher de raiz, assim, digamos, sabe?
Eu tenho ido muito com a criança, né? Tenho ido muito com a filha, né? Fui recentemente no Divertidamente 2. Assisti também no E cinema, no foi esse? Meu Malvado Favorito 4. Esse eu não Chorei vi. nos dois. Chorei nos dois. O último Cara, que eu o Divertidamente não devia ser só filme infantil, né? Devia ser indicado pra toda a família. toda a Mas família. mas não tô aqui, né? O Marco, porra. O teu filme, o Cemitério, o teu curta lá, o Cemitério, ele tem a mesma... eu vou usar a palavra pegada do Divertidamente, que é o seguinte: o adulto capta um lance, a criança capta outro. É um desafio criar Né? isso. Você fez isso no filme, com a história aqui do... Não vou dar spoiler, mas com a história do smartphone ali, tem isso. O adulto captou um lance. Tem um recado A minha pro... pequena captou outro, tá ligado? exato. Do zumbi, não sei o que, tal. Que é um desafio... Cemitério, né? O Cemitério do Parque da Luz. Que é um desafio para quem faz cinema infantil. Porque se você faz cinema só para criança, a criança não vai sozinha pro cinema. Ela não vai sozinha no festival, ela não vai sozinha, às vezes, nem sozinha assistindo filme em casa. Então, faz uma coisinha também pro pai captar, né? Faz uma piada, aquela coisa que só o pai entende, a mãe entende, né? E ele tem uma mensagem mesmo por trás. Tanto o Monstro também tem uma questão Sim. do crescimento desordenado, assim, imobiliário e tal, na exploração imobiliária. E o Cemitério do Parque da Luz passa por essa questão do uso abusivo das telas, né? Do celular e tal. E ao mesmo tempo pegando essas questões de lendas, reminiscências aqui para o Parque da Luz. Cemitério da Parque da Luz não é uma lenda, porque realmente teve um cemitério lá, né? Depois foi transferido. Mas eu acho que é muito interessante essa coisa da forma como a gente se surpreende, né? E é bom, às vezes assim, eu vejo hoje a questão do cinema, tem essa questão que envolve cultura pop e principalmente influencers que, cara... É muito spoiler, é muita coisa, é muita criação de expectativa, e quando tu vai ver a coisa não... Então, eu sinto um pouco de dificuldade em função disso. Então, por isso que, né, algumas coisas de super-heróis eu largo de mão e gosto, sou fã de quadrinhos, tudo. Mas esses dias eu vi um filme na Netflix que cara, putz, que baita filme, que foi o Godzilla Minus One. Já assistiu? Não vi, não. Cara, assistam. Ele é um filme que... Tu que gosta de monstro. Sobre Godzilla, monstro, aquela coisa. Imagina. Ele é um filme japonês, mas o pano de fundo do filme... Eu acho que é o primeiro filme japonês que eu vi, assim, que tratou sobre feridas de guerra. E feridas morais de guerra, feridas éticas de guerra. Daquela coisa do Japão que foi pra guerra e no final, putz, a gente se meteu numa baita de uma M, entramos numa roubada. Não, peraí, tem a história do kamikaze, que ele não... Por que eu vou, sabe? O filme é interessantíssimo nesse sentido, assim. E é bacana porque a gente vem aí do início de ano, assim, com o Oscar, que a gente viu grandes filmes, né? Eu acho que né, o Oppenheim, não, mas principalmente Barbie. o Barbie, que, sabe, e o filme alemão lá, sobre Auschwitz. Eu não sei, eu acho que não vi esse filme. Eu também não vi. Ganhou o Oscar Também. de filme internacional. E Agora me fugiu. Documentário? Não, filme mesmo. Esqueci, enfim, agora me deu branco. Bom, a história se passa... Você assiste a Lista de Schindler, tem toda aquela questão ali quase do gore, no sentido de mostrar a violência, a crueldade, o sadismo, né? E o filme não é isso, cara. O filme, ele mostra tudo isso, ele te coloca dentro de um ambiente de tensão muito forte, mas é a perspectiva da família, do cara que gerencia o campo de concentração. Eles vivem do lado de Auschwitz. Então ali é o dia a dia da família que está acontecendo. De repente, determinada hora começa a vir as poeiras. É tudo. Tu não vê... Lá, uma vez ou outra, aparece um prisioneiro que está ali, né, trabalhando no jardim do cara, e de repente tiro fundo, sabe? E cria essa mesma atmosfera de tensão. É um filme, assim, extremamente, eu acho que necessário, importante, do ponto de vista de cinema, de sentir cinema, de você ver um filme que tu não vê nenhuma cena de violência. Sim. E aquele filme te deixa, sabe? Então...
Zona de Interesse. Ah, tá ligado. Zona de Tô Interesse. ligado, tô ligado. Incrível, 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 porque o filme não tem... Tu não vê sangue no filme, cara. Registrar aqui a participação do André Vela, nosso piloto da nave, Obrigado, pesquisador ali, é. já lançou o Zona de Então, Interesse. assim, e aí você chega ali no Netflix e você vê esse filme, pô, do Godzilla, uma coisa que... O Eu Godzilla, tive- o Godzilla deu uma confundida que saiu uns dois meio que ao mesmo tempo, não saiu? Saiu esse e saiu o Godzilla vs Kong. acho que ao não, mesmo tem que tempo, aí, é isso. que é tipo E- um mais americanizado. que é o americanizado, entendi. tal, que dentro de uma outra Outra trilogia história. aí, que é junto com os... O King Kong. o King Kong e tal. Mas esse não, esse é japonês. E é muito interessante, porque tá ali como zona de interesse. Tu sabe que tem ali qualquer... Tem um monstro, mas na verdade o monstro, ele é interno, né? Legal, cara. Doido, doido. Achei muito doido. Bom, ô Marco, a gente estava falando ali antes sobre as produções, né? Em algum momento tu falou sobre as escolhas de bandas, que tu foi um pouquinho do teu gosto pessoal. E eu acho que, eu imagino, né, nessas produções, como tu trouxe essa de Agrolândia, né? Que tem uma história que permeou a tua vida e ela virou um curta, é isso? doc. Esse de Um doc, Agrolândia né? é um longa. Um longa. É um longa dirigido pela Loli. É. E assim, Desculpa, pode falar, né? Não, a minha Vou pergunta era sobre isso, porque a gente está falando sobre um mainstream, né? Uma coisa que muitas vezes já é construída, pensada no próprio marketing que vai ter em cima daquilo. A gente vê as produções da Netflix que elas não saem do papel se não tiver uma super viralização nas redes sociais, né? Tudo já é pensado, né? E por outro lado, nas tuas produções tem essa coisa um pouco do pessoal e tal. Como é que tu vê essa diferença, essa tua construção? Até que ponto tu se prende ao que o teu público espera ver, né? O que tu acha que as pessoas vão querer ver? Ou até que ponto tu vai daquele teu gosto pessoal, daquilo que teu coração, né? Que bate mais forte ali na tua arte. Como que é essa tua relação, assim? É interessante essa pergunta, porque passa... eu tenho que, primeiro, eu curti, assim, né? Essa questão de, assim, tem que ser parte, normalmente daí, assim, qual é o filme que eu gostaria de ver, né? Infantil, por exemplo, que eu não tenho visto ultimamente, ou que eu nunca vi. E a série Ilha do Arrepio passa meio que por aí, assim, pô, eu quero misturar filme de horror com infantil, que é um desafio, assim, tipo, como é que será que vai dar certo isso? Né? E daí eu comecei quais são as referências que eu posso trazer? Então tem lá desde o Black Lagoon até o próprio Scooby-Doo, né? Então, assim, são referências minhas que, sei lá, apresentei para minha filha, ela comprou a ideia, curtiu também. A mesma coisa agora, a gente vai fazer um filme de um sci-fi, mas as minhas referências são do sci-fi dos anos 50, assim, que eu acho legal e tal, eu quero colocar no filme um pouco dessa pegada. E, claro, eu tenho que apresentar isso para o elenco que vai trabalhar no filme e tal, e daí eu tento também entender como é que isso bate nessa geração, para essa molecada, se eles compram a ideia, se eles acham chato, se eles acham divertido e tal, e o que eles trazem também para que eu, né, coloque mais um ingrediente ali. E muitas vezes eles participam também da escrita dos roteiros, né, no caso das crianças. Agora, na questão dos filmes adultos, a gente vai agora rodar nosso primeiro longa de ficção, né? E é um filme que a gente vai rodar no comecinho do ano que vem, era pra gente ter rodado esse ano, e teve toda a tragédia que envolveu ali o Rio Grande do Sul, tal, tava tudo certo pra gente rodar em Praia Grande, que é fronteira ali, e também, de certa forma, foi atingida a cidade e tal, e a gente teve muita sorte de não ter rodado naquele período ali, a gente resolveu jogar pra frente, e tá tudo certo pra gente rodar agora, mais no final do ano, começo do ano que vem. E daí envolve o que? Envolve distribuidora. Né? Você já tem uma coisa assim, tipo, no processo de criação já começa a ter assim, manda pra gente aqui quais são as atrizes que vocês estão pensando. Daí, você vai lá, manda o catálogo, não, a gente tá pensando. Eu sempre fiz questão de mandar, tipo, não, essa aqui que é global, custa tanto, essa aqui é uma puta atriz de teatro de São Paulo, mas ela não aparece tanto, e tem uma atriz aqui que já fez filme comigo, ninguém conhece, mas que eu e ela, a gente tem um puta de uma comunicação e o negócio flui e tal, mas pesa na hora da decisão lá. Eles vão falar, não, então vai aqui na Globo primeiro, vamos tentar ver se fecha com essa, Da Record não tem uma atriz aí da Record nesse teu... Na Record, Eu tô naquela novela ali, Egito,
300 atores e atrizes. Lembra que teve uma grande Sim. Ô, Marco, ainda nessa eu onda... diria assim, Tô brincando. e eu diria assim, é difícil porque às vezes daí você pensa, pô, mas eu não tenho nenhuma intimidade com essa pessoa ela vai chegar aqui na semana de filmagem, vai embora depois. Entendi. Mas eu tô brincando contigo. Né, passa por aí. Então, claro, em nenhum momento eu vou fazer, assim, talvez por questões financeiras, e eu costumo dizer também que passa por aí, assim, tipo, o filme, o orçamento meio que manda, né? O orçamento manda, assim. Então você vai, não adianta também falar assim, não, que eu não vou fazer concessão nenhuma. Tipo, cara, eu vou talvez não tenha dinheiro para investir onde eu estou querendo. É um filme que tem muito efeito especial, que tem muito... o elenco é muito grande e tal, então talvez eu tenha que abrir mão de um ator que eu estou querendo, tenha que abrir mão de uma cena que talvez tenha que contar de uma outra forma para poder baratear o filme. Uhum. Normalmente quem manda é o orçamento. E esse orçamento, a título de curiosidade aqui, porque a gente falou sobre lei de incentivo, né? Estamos falando sobre esses roteiros, essas ideias que muitas vezes podem surgir de ti. Mas existe um financiamento para além da lei de incentivo, né? Pessoas que querem executar um projeto e te procuram. Como é que essas produções, como é que elas surgem, né? Tu falou que tem uma distribuidora para esse filme, esse longa que vocês estão produzindo. Então, como é que é esse ecossistema hoje, assim? Assim, ó, o negócio, assim, eu lembro de uma vez estar fazendo um longa com um diretor daqui e eu comecei a falar que eu queria fazer um longa e tal, ele brincou, ele falou assim, então você quer sair da piscina dos pequenos, quer ir para a piscina dos grandes. E eu levei isso a sério, assim, realmente existe uma diferenciação, assim, uma diferença entre tu ficar um tempo produzindo teus curtas e teus docs e tal, e de repente, quando você vai para sei lá, você se torna um pouco mais ambicioso, quer fazer produções um pouco mais sofisticadas, você tem que lidar com um outro sistema, né? E para você ter ideia, existe aqui o Prêmio Catarinense de Cinema, ele tem um longa-metragem e tem 10 curtas, né? Então, assim, é muito disputado fazer um longa, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem aí as categorias de curta também para o pessoal, né, desenvolver, aprender a... Desenvolvimento de projetos. Isso, né? tem vários, até chegar no longa, né? E também se espera que depois você faça dois filmes, consiga também... existe uma pontuação na Ancine que você vai acumulando, então você pode pleitear orçamentos maiores, assim. Então você faz um filme com um orçamento menor, depois você vai pontuar lá, você pode pedir... E daí envolve fundo setorial, que também enfim, daí vira uma coisa de produtor, assim, que é mais complexa. Você pega o dinheiro, depois você tem que devolver, porque você vai passar no cinema, então o filme faz bilheteria, daí você... Né, é como se fosse um empréstimo que o banco está fazendo, você vai lá e devolve o dinheiro depois, tal. E daí entra, assim, você pode buscar coprodução com outros países, existem editais específicos de coprodução, né? E também existe um outro lado, uma outra forma de fazer cinema que eu acho muito incrível e que eu sempre tiro o chapéu para quem faz cinema dessa forma, que é a galera do experimental, do cinema mais feito na raça e tal. Existe um valor, né, nessas produções que às vezes as pessoas não veem, assim, falando, esse filme é trash, é tosco e tal. E assim, a gente tem aqui no estado, por exemplo, lá de Palmitos, o Peter Baestorff, o próprio Gursius Guild, né, de Joinville. O Gursius, inclusive, que vai fazer uma grande produção nacional, né, com grandes atores, bom orçamento, focado ele vai dirigir um filme focado no terror, no slasher. Privadas das nossas vidas. Privadas das nossas vidas. Grande nome, eu vi o cartaz. Material de divulgação aí que eles estão... O cartaz já saiu, o filme não sei se sai, mas o cartaz está pronto. O cartaz eu vi em algum lugar, isso mesmo. É interessante porque a gente trocou em 3 pontos que... Né, a questão do cinema infantil, e a gente tem um grande festival aqui em Santa Catarina, que é a Mostra de Cinema Infantil Internacional. A gente falou dessa questão dos filmes de terror. A gente tem também um baita de um festival que acontece todos os anos aqui, e é onde a gente tem a oportunidade de ver esses filmes, que é o Floripa Que Horror. Né, e agora tem o Sci-Fi. E agora tem o Sci-Fi, né, que foi agora Pedro, há pouco tempo. Oi? Pedro?
O Pedro que organiza lá, né? Pedro MC também, É. o Floripa, que horror, assim. Mas assim, sabe o que... infelizmente a gente vê que tá numa bolha, porque a gente tem algum acesso a algumas produções catarinenses. Eu assisto muito, porque, né, a gente recebe, a gente acompanha, né, a gente tem, grandes cineastas, vamos puxar desde, né, lá de trás, Zeca Pires, o Paredes, a gente o Marco, a Loli, o Jefferson Bittencourt, enfim, né, tanta gente, né, Márcia Paraíso, enfim. A Cíntia, a tá rodando Cíntia, filme né? agora. A Cíntia, né? Que grandes filmes, mas, caras, aí a gente entra naquela questão da hegemonia, da questão da sala. Ninguém acaba tendo acesso a esses filmes, né? Essas produções daqui, que são excelentes produções. Isso vem de acordo, assim, vem ao encontro da pergunta do Mancha, assim, da questão do streaming. Tipo, a gente tá com a Paris Filmes para fazer esse nosso longa, a distribuição da Paris Filmes, que é para sala de cinema. Mas isso não garante de que o filme não vai ficar ali 2, 3 dias na sala de cinema e vai pro streaming direto. Assim, tipo. E tem filme que é feito pro streaming também. Sim. Hoje sim, né? Então, Vários, assim, né? Então, não seria mais esse o caminho? Porque são experiências distintas, né? Assim, eu acho que o espectador que quer assistir filme brasileiro ou que tem um interesse e tal, ele vai, em algum lugar ele encontra. Assim, ele vai, hoje não é que... Cara, nas antigas que eu digo assim, até os anos 90, 2000 ali, que você tinha locadora e tal, era uma prateleirazinha de cinema nacional, né? Quando não estava isso é muito simbólico. atrás daquela cortininha, né? Todos os filmes. Eita! A cortininha. Né? Eu lembro que, assim, que isso é muito simbólico, porque é a questão de hegemonia, acho que é sobre isso que você está falando, né? Essa questão de dominação de sala. Então, assim, você precisa ter regulamentado essas questões, você precisa ter ali... Mas a história do Brasil é complicada. Assim, teve um período que era obrigado a passar filme de curta-metragem antes de longa. Daí os caras começaram a fazer propaganda. Não sei se vocês lembram daquela pousada do Sandi. Sim! Os caras pegavam esse negócio que era lei, faziam um curta do seu empreendimento ali e botavam na exibição. Daí o espectador, além de ter que... Tipo, muitas vezes não queriam, não estavam ali para ver curta nenhum. Além de ter que assistir um curta, era uma propaganda do negócio. Né? Então é complicado. Mas existe a necessidade de ter assim, cota de tela, esse tipo de coisa, assim, para a gente... Né? A gente não caminha por conta própria nesse sentido, né? Precisa porque é importante, a gente tem grandes filmes, cara. A gente estava citando, filmes bacanas do Marco Estilo atrás, né? Veludo e Caco de Vidro, Beijo de Arame Farpado, que é todo uma, sabe? Os filmes da Cíntia, né? Qual Queijo Você Quer, O Segredo da Família Urso. Marco, tem um filme uma produção tua, da Lore, enfim, que tem uma música do Euta? Tem. Eu acho que tem, né? Na verdade, o que tem... Mas... Porque senão a gente ia encerrar agora o podcast. Não, esse filme foi um filme... a gente fez no período de bastante insatisfação com relação ao governo estadual aqui, na época. E o filme se chama Matou o Cinema e Foi ao Governador, que era um filme... Trocadilho com... Isso. A tua família e foi ao cinema. Exatamente. E eram 11 histórias que tratavam disso, e tem um filme dentro, né? Tipo, cada um desses curtas dentro do longa tinha um subtítulo, e o filme chamado Spray tem a música do Euta, que é muito legal, a cena que tem o som. Que eu lembro. Foi aquela aquela história do Renato. A do Renato foi a que eu dirigi, né? Tem uma que o Renato dirige, se não me engano, que é uma história meio do Bobo da Corte, que abre a história, e daí tem uma que é o que fecha o filme que eu dirigi, que se chama Franco. Legal. E o Renato é o personagem principal e ele vomita no governador. Que legal. Com essa vibe. Marquinho, Aldaz, legal, né, cara? A gente recebeu o Marco aqui, estamos chegando no momento final aí do nosso podcast. Legal, Marco, muito papo, tem muita coisa que a gente anotou, acabou nem dando tempo de comentar, mas isso vamos ter que fazer uma sequência. Legal. Como no cinema, faremos uma sequência. Chamem a Lore aqui, chamem a Lore. Legal, a Lore vai dar o ponto de vista dela aqui da história. Legal. Sequência, a parte 2 pode ser com a Lore. Isso, daí a gente pergunta pra ela dos 20 anos também. Vocês perguntam como é trabalhar com o marido, né? Aí ela consegue responder, eu não consegui. Que legal, galera. Pergunta. Que legal. Não, legal bom que fluiu, né? Bom que fluiu, assim, a gente não precisou seguir roteiro porque o papo tava fluindo, foi muito bom.
Que legal. Obrigado, eu que agradeço a presença aí, achei muito bom. Valeu, Marco. Atitude excelente. Não esqueçam, né, de conferir Combinado todos os sábados. Lembrando também que em novembro, né, Mancha, também teremos aí uma outra baita produção. Som da Ilha também o chegando Som da aí também. Legal. Parceria com a NDTV. Zeca, né? O Zeca. Isso, Zeca. Massa. Enfim, incrível aí, vai ser bem legal. Então, bacana, assim, que o pessoal da produção do audiovisual tem esse olhar muito. O pessoal de Santa Catarina tem esse olhar muito focado na música aqui também. Isso é ótimo, né? Legal. Tamo aí. Eu confiro o Combinado no ndplay.com.br, episódio completo lá, e sempre aos sábados uma versão curtinha só para dar Isso, aquele um aperitivo. gostinho, um aperitivo. A gente termina aqui então o primeiro episódio da primeira temporada do Plural Popcast. Valeu.